Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Evangelho de São João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Quero ler com os irmãos 3 versículos. Versículo de número 66 até o de número 68. Assim diz a palavra do Senhor. João capítulo de número 6, versículo de número 66. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também vos retirar daqui? E respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento por bondade. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus por aqui estar nesta noite, louvando ao Senhor pelo dono da vida que o Senhor tem nos dado, de poder estar na igreja para adorar a Deus, e assim também agradecer a Ele por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e a liberdade de estar na casa do Senhor nos traz um momento de reflexão, porque não somos dignos, mas o Senhor tem nos ajudado. Como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Então todos nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, sua família, todo o ministério da igreja, aos presentes nesta noite, representado por nosso pastor Ivan, e consequentemente a toda a igreja do Senhor também. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero nesta noite conversar com os irmãos este texto que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no capítulo de número 6 do Evangelho de João, quando Jesus ele estava aqui na região de Tiberíades, ou chegando nesta região, no começo do capítulo 6, lá no lago da Galileia, e uma grande multidão seguia Jesus, diferentemente dos dias atuais, que hoje as notícias correm com mais pressa, com mais velocidade, mas nos meios de comunicação que era acessível naquela época, se falava muito a respeito de Jesus, de maneira que corria em todas as regiões os feitos que o Messias realizava, de maneira que as pessoas formavam grupos e iam seguir a Jesus, ia à procura dele. E percebemos que, como diz o texto, depois, no versículo do número 2, no capítulo número 6, grande multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava sobre os enfermos. Percebemos que as pessoas seguiam a Jesus porque o que elas precisavam, Jesus tinha para vos conceder. E daí percebemos que o Evangelho ele traz consigo muitos benefícios que consequentemente chama a atenção de pessoas que talvez não tenham interesse em conhecer o Jesus do Evangelho, mas tenham interesse de ser beneficiado através do Evangelho. E pessoas de todas as regiões, tanto mais próximos quanto distantes, iam atrás de Jesus, à procura de Jesus, para receber uma cura, para receber um milagre, para que Jesus desse uma palavra e mudasse a sua vida.
E isso cresceu de maneira que Jesus ele está lá com seus discípulos e uma grande multidão vem à sua procura para receber algum benefício. E quando Jesus olha, percebe do monte de longe que uma grande multidão estava vindo à sua procura, Jesus ele pergunta a Filipe o que faria para alimentar aquela grande multidão. Alguns já estavam, outros vinham em caminho. E Filipe responde a ele que não teria dinheiro suficiente para que pudesse comprar pão, para sustentar, para manter, para saciar a fome daquela multidão. De maneira que, nesse intervalo de tempo, com certeza Jesus tinha perguntado, e outros discípulos tinham também escutado, ouvido essa mesma pergunta, e foram procurar algum meio que pudessem auxiliar Jesus. E neste intervalo aí, a Bíblia vai dizer que André traz consigo um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, que estava junto à multidão que seguia Jesus. Talvez não precisasse de uma cura, talvez não precisasse de um milagre. Bem sabemos que as condições naquela época não eram favoráveis para muitas comunidades ribeirinhas que viviam ali às margens do Mar da Galileia, que necessitava da pesca, da agricultura, para se alimentar e assim também alimentar a sua família, para os seus negócios. E talvez o menino estivesse ali porque viu a multidão indo também, ou porque os seus pais foram, e ele resolveu também seguir os seus pais. E percebemos que apresenta um menino que aparentemente o texto vai nos mostrar que era possivelmente o único que seguia Jesus e tinha alguma coisa de reserva, e menosprezam a reserva do rapaz, mesmo apresentando ele diante de Jesus, dizendo: tem aqui esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão tão grande? Uma multidão que seguia Jesus em busca de um milagre, em busca de uma solução, em busca de um escape. Outros por interesses políticos, que o texto vai revelar isso ao decorrer. E apresentando a Jesus o que o menino tinha, eles mostraram a Jesus que o menino até estava provido de alguma coisa, mas isso era insuficiente para aquela grande multidão. E Jesus, quando escuta, quando ouve que existia alguma coisa ali, que Jesus bem sabia que existia ali, a Bíblia vai dizer que Jesus pede para que mandem todos se sentarem. E todos vão se sentar. E o texto vai deixar claro, como era costume dos judeus, contar apenas os homens, deixando de fora as mulheres e crianças. Contaram aproximadamente 5.000 homens que sentaram ali naquela grama para esperar de Jesus alguma coisa. E nesse intervalo que Jesus pediu para que eles sentassem, convidou os discípulos à parte, pegou os 5 pães e de 5 pães Jesus transformou em 12 pedaços. Não consigo imaginar qual foi o número que Jesus usou para calcular de 5, o número que Jesus multiplicou por 5 para que chegasse no número de 12. E nem tampouco imaginar o número que Jesus multiplicou os 12 para que chegasse a alimentar mais de 5.000 pessoas. E percebemos que mesmo Jesus conhecendo, que o texto lá na frente vai mostrar isso, o sentimento que existia dentro do coração daqueles homens, que muitos iam atrás de Jesus porque precisavam receber de Jesus algo espiritual, e outros iam atrás de Jesus para satisfazer as suas necessidades humanas,
Jesus manda que todos sentem, que todos aguardem, que todos esperem. Porque com Jesus não existe diferença. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele conhece a intenção do coração de cada crente, de cada irmão, de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Ele sabe até o que está no íntimo da nossa alma. Ele conhece que muitos, ele tem ciência que muitos vão atrás do Evangelho em busca do benefício do Evangelho. Mas independente disso, ele não faz distinção e não abençoa A e deixa B desprovido, não. A bênção de Deus, ela é para todos, ela alcança todos, ela alcança o ímpio e ela alcança também o justo. Mas existe uma diferença que vamos notar no decorrer da vida, no decorrer da história. Mas muitos foram atrás de um Jesus que queriam aclamar como um rei, como um líder político, que representasse eles diante do Império Romano. Mas existia no meio daquela multidão pessoas que tinham uma alma, um coração contrito, uma alma angustiada, um aperto no peito, que precisava de uma palavra, não precisava nem de um milagre, precisava de uma palavra, precisava de alguém que lhe ouvisse, precisava colocar para fora aquilo que estava angustiando o seu ser. Mas independente de tudo isso, da forma que Jesus tratou com aquelas que queriam ouvir as suas palavras, ele tratou com aqueles também que queriam receber a bênção do Evangelho. E consequentemente, quando Jesus mandou sentar, ele não mandou sentar os que queriam apenas ouvir as palavras e meditar nas palavras de Deus, não. Ele mandou que todos sentassem, porque a bênção iria descer sobre a vida de todos. É por isso que às vezes a gente nem entende porque é que Deus abençoa a nossa vida e consequentemente começa a abençoar a vida do vizinho, porque a bênção que desce sobre a nossa vida alcança quem está também ao nosso lado. E às vezes somos abençoados e não somos o alvo principal. Deus abençoou outra pessoa, mas a bênção nos alcançou. Porque quando ele mandou sentar, ele disse: sentem todos, porque eu vou fazer aqui uma multiplicação de maneira que irei alcançar a todos, independente da situação, independente da intenção do coração, independente do que trouxe vocês aqui, mas a bênção que eu irei derramar sobre a vida de um cairá sobre a vida de todos. Então eu quero lhe dizer um negócio aqui nesta noite, sem fugir da aplicação do texto, e o que o Senhor colocou no meu coração que seja mais à frente. Eu quero lhe dizer um negócio aqui nesta noite: a bênção que Deus irá derramar sobre a sua vida, não se preocupe, irá alcançar o seu cônjuge, irá alcançar os seus filhos, irá alcançar o seu vizinho, irá alcançar os seus pais. Sabe por quê? Ele mandou todo mundo sentar, e Deus não é mesquinho. Jesus não está aqui fazendo restrição com ninguém, não. Quando ele mandar os discípulos dividir o pão, a bênção vai chegar na tua casa, mas também vai chegar na casa do teu vizinho. Sabe por quê? Porque Deus, ele é poderoso, e o milagre nunca é pequeno, ele sempre será grande o suficiente para alcançar todos que estejam ao nosso lado. Louvado seja o nome de Jesus. Então perceba que com 5 pães Jesus transforma 5 e 12, e de 12 Jesus transforma em mais de 5.000. Da mesma forma o peixe, de 2 Jesus transformou em 12, e de 12 deu os discípulos, e os discípulos repartiram para a multidão. E percebemos que qual o final da história, aqui quando os discípulos estão olhando para o povo se alimentando, o povo está se alimentando, de maneira que o versículo de número 11 do capítulo de número 6 vai dizer que eles comiam de acordo com as suas necessidades. Não era um pedaço de pão, comiam até se saciar, até não ter mais espaço dentro do ventre para colocar alimento. E Jesus alimentou todos. E quando Jesus alimentou todos, a Bíblia vai dizer que Jesus mandou os discípulos pegar o que sobrou, o sobejo, e colocar em um cesto.
E agora de 5 pães e 2 peixes, temos 12 cestos que sobraram de alimento, que restaram de alimento. Sabe o que é isso? Isso se chama providência do Evangelho. Porque aonde o Evangelho chega, ele muda a situação. Aonde a mensagem do Evangelho entra, nada fica da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Aonde a palavra de Deus chega, o que está fora do lugar, ele mesmo se não tiver um lugar, ele procura um lugar para se encaixar. Porque Deus, ele é organizado e ele chama a existência aquilo que não existe. Ele coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. Então deixa eu lhe dizer um negócio aqui nesta noite. Independente das nossas intenções, o Evangelho, ele sempre irá reagir da melhor forma na nossa vida. De maneira que ao estarmos próximos de Jesus, sempre irá sobrar alguma coisa de especial, independente da intenção que exista. Mas, mesmo sabendo disso, não procuramos Jesus por aquilo que Jesus ele pode fazer, por aquilo que Jesus ele faz de milagre, por aquilo que Jesus opera em maravilhas. Procuramos Jesus com uma outra intenção. A Bíblia vai dizer que depois desses homens se alimentarem, o texto vai dizer que eles começaram a dizer: certamente este homem é profeta, é enviado de Deus. Iremos pegar ele e proclamar como um rei, aclamá-lo como um rei, e ele será o nosso representante legal, legítimo. Ele será o nosso rei. De maneira que quando Jesus escuta isso, ouve isso, Jesus se incomoda, deixa os discípulos lá, sobe ao monte. Quando Jesus está subindo ao monte, está sozinho apenas, os discípulos estão agora atravessando, saindo de Tiberíades e indo para Cafarnaum. E neste intervalo de tempo, Jesus agora ainda está no monte, e os discípulos vão sozinhos, e a multidão continua lá, esperando Jesus. Mas vendo que os discípulos iam e Jesus não descia do monte, se incomodaram e foram à procura de Jesus. E enquanto isso, os discípulos estavam no mar da Galileia, a destino a Cafarnaum, de maneira que uma tempestade aconteceu, um vento forte aconteceu, e o barco agora estava sendo açoitado pelas ondas. Os discípulos estavam com medo, e de repente Jesus ele se aproxima daquele barco, e os discípulos ficam com medo. O texto vai dizer isso no verso de número 21, e os versículos que lhe antecedem, a gente vai perceber isso. E Jesus está lá, e se aproximando do barco, os discípulos olharam para ele, tiveram medo, acharam que era um fantasma. E quando acharam que era um fantasma, Jesus disse a eles: não temam, tenham calma, tenham paciência, aquieta o coração, sou eu. E Jesus se apresentou e entrou com ele no barco. Diferentemente dos outros textos, que diz que quando Jesus entrou no barco, fez-se bonança, fez-se calmaria, ou Jesus aquietou a tempestade. Este texto aqui é restritivo. Ele não diz que a tempestade se acalmou com a entrada de Jesus no barco. Ao contrário, ele diz que quando Jesus entrou no barco, os discípulos conseguiram logo chegar na outra margem, no seu destino. O que o Senhor quer dizer com isso, irmão Felipe? O que eu quero lhe dizer: o Evangelho ele traz benefícios, mas também o Evangelho traz algumas consequências. O Evangelho ele traz algumas dores, o Evangelho traz alguns sofrimentos. Foi por isso que Jesus disse que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras, é como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha, que desce a chuva, corre os rios, sopra o vento, mas permanece firme, não se abala, porque está estruturada. Isso são pessoas que aceitaram o Evangelho de Cristo e colocaram a palavra do Evangelho, as palavras de Jesus no seu coração, e não aceitaram a Jesus apenas através das bênçãos, apenas para usufruir dos benefícios do milagre, mas sim porque Jesus é o seu Salvador, aquele que pode transformar a sua vida e aquele que lhe dará a vida eterna. Consequentemente, o Evangelho traz bênção, mas também traz algumas dores. É por isso que a gente sofre muito, é por isso que às vezes a gente chora tanto. Isso é Evangelho. Evangelho é renúncia, Evangelho é abrir mão de prazeres,
Evangelho é abrir mão de regalias. Evangelho é abrir mão de hoje. Talvez está descansando, talvez está numa festa em qualquer lugar, mas estamos aqui com plena ciência de que estamos adorando a Deus, rendendo a Ele um culto de gratidão, porque Ele salvou a nossa vida. E se o culto não terminar antes das 21 horas, iremos morar com Ele no céu. Ou que talvez, se o nosso corpo humano tombar aqui, preparados, iremos nos encontrar com Deus nos ares. Isso é o conhecimento e a certeza do Evangelho. E os discípulos tinham este conhecimento, tinham esta ciência, mas isto não tirou deles a possibilidade de sofrer dores, de sofrer privações, de sofrer vento forte. Mas existe algo especial neste episódio aqui, é que mesmo com vento forte, mesmo com tempestade, mesmo com o barco, as ondas balançando, e sabe o que é interessante? É que quando Jesus entrou no barco, tudo continuou do mesmo jeito. Poderia até ser diferente, mas aconteceu algo aqui especial, é que com a presença de Jesus, aquilo que era sofrimento para eles, se tornou incerteza que iriam chegar do outro lado. O que eu quero lhe dizer com isso, é que as suas dores, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua privação, a sua porta fechada, sem Jesus, pode ser um martírio, pode ser uma tribulação, pode ser uma angústia que lhe leve à morte, lhe leve à depressão, lhe leve, quem sabe, a estar trancado, chorando, angustiado, sem saber o que fazer. Mas com Jesus na vida, a gente pode chorar, a gente pode se lamentar, a gente pode sofrer, a porta pode estar fechada, a família pode estar desorganizada, talvez as coisas estejam tudo fora do lugar, mas com Jesus na vida, com Jesus no barco, existe uma ciência, e esta é que chegaremos no outro lado, que o dia amanhã irá raiar, que a noite escura irá passar, que o choro dará espaço para um sorriso de alegria, porque Jesus está no barco, e com Jesus no barco, pode ter tempestade, pode ter vento forte, pode ter algo que venha nos tirar a paz, mas vai ter Jesus do lado dizendo: eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu estou segurando nas tuas mãos, e nada vai acontecer, porque eu sou o teu braço forte e o teu ajudador. Não te preocupa, se Jesus entrou no teu barco, a tempestade pode estar assolando, mas você vai chegar do teu outro lado. Não te preocupa se a porta está fechada, mas se Jesus está no teu barco, Ele irá abrir porta onde não existe porta. Não se preocupe se tudo está desorganizado, assim como Deus visitou um vale de ossos secos através do profeta Ezequiel. Ele vai mandar o homem profetizar, e o que está fora do lugar vai procurar o seu devido lugar, porque evangelho é isso, é sofrimento, mas com Jesus do lado, a gente tem certeza de que tudo vai dar certo. Existe uma certeza, é que a gente vai chegar do outro lado. Eu não sei o que vai acontecer no meio desta jornada, eu não sei o que vai acontecer em meio a esta caminhada. Não consigo falar nada sobre o futuro, desconheço o que haverá, mas existe uma certeza. Esta certeza é que Ele estará ao nosso lado até a consumação dos séculos. Oh, a Bíblia diz, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: Timóteo, se a gente negar Ele, todavia Ele permanece fiel com a nossa vida, porque não pode negar a si mesmo. E um dia Jesus disse, Ele disse: eu vou, mas vou mandar outro para estar ao lado de vocês. Quando chorar, Ele vai enxugar as lágrimas. Quando a tristeza quiser apertar, Ele vai dar motivo de alegria. Quando as coisas estiverem difíceis, Ele vai revelar uma esperança futura. E que esperança é essa? É que um dia iremos atravessar este grande mar, e esta tempestade ficará para trás, e o evangelho foi o caminho que nos levou a Deus e nos trouxe a salvação da vida eterna. Mas muitas pessoas procuram um evangelho mais fácil,
uma coisa mais prática, uma maneira mais leve de se viver. Mas evangelho não é isso. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Ele não disse venha, não, se quiser, é condicional. Se você quiser, você vem. Mas se você vier, existe aqui também uma condição, uma exigência. Você renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Vai ser pesada a cruz, vai ser, mas eu lhe prometo, eu estou contigo. Oh, quando os ossos estiverem tremendo, a estrutura estiver abalando, Ele estará do teu lado, te dando a injeção de ânimo e dizendo: tem calma, tem paciência, suporta mais um pouco, aguenta mais um pouquinho, porque eu estou do teu lado e irei te ajudar a atravessar esta dificuldade. E percebemos que eles chegam do outro lado. Já vou para o texto, quero compartilhar com os irmãos. E quando eles chegam do outro lado, Jesus agora está lá, a multidão chega também e pergunta: Rabi, quando foi que o Senhor chegou aqui? Me diga, porque ficamos esperando e o Senhor não apareceu, e resolvemos vir à procura, porque vimos que os discípulos seguiram para esta direção. De maneira que Jesus disse a eles: vocês me procuram não é pelas palavras, vocês não me procuram não é pelos sinais de Deus, vocês me procuram é pelos milagres, pelo pão que alimenta o corpo humano. Porque tem pessoa que vem para Jesus através disso. Existem pessoas que vêm para Jesus através do benefício do Evangelho, mas não conseguem se firmar no Evangelho. Isso é natural. Mas quando Jesus proferiu essas palavras, eles disseram a Jesus: nos dê um sinal para que a gente perceba que tu és enviado de Deus. Perceba que eles antes tinham Jesus como rei, como profeta. Jesus estava ali fazendo a manutenção das suas necessidades diárias. Jesus era o profeta. Jesus deixou de multiplicar pão e peixe. Jesus já não servia para nada para eles. Queriam mais um sinal, queriam alguma coisa que viesse ter como comprovação que Jesus era enviado de Deus. Perceba que assim como aquela grande multidão, muitos seguem a Jesus através disso também. E o texto vai dizer que Jesus, ele não se dá por isso, e começa a proferir as mensagens, e proferir as mensagens duras, mensagens que estavam falando do Evangelho, mensagens que iam dentro daqueles homens, e começavam a mexer nas suas estruturas, mexer com aquilo que estava de errado na sua vida. Isso é Evangelho. Evangelho tem que desconstruir essa estrutura errada que a gente tem como humano, e começar a construir uma estrutura nova, que só através das palavras de Deus conseguimos. E quando Jesus começou a entregar estas mensagens, essas pessoas começaram a sentir um impacto na sua vida, começaram a ser pressionadas, porque as mensagens eram duras, as mensagens eram cruéis, as mensagens traziam para eles um certo desconforto, as mensagens traziam para eles algo que estava aqui, quem sabe, trazendo para eles algo que viesse constrangê-los. Se fosse nos dias atuais, muitos já deixariam a igreja, muitos iriam embora, se sentiriam constrangidos, não queriam ouvir estas palavras, eram palavras duras, iriam procurar outros pregadores, iriam procurar outras mensagens, iriam procurar outras bíblias atualizadas, porque aquelas mensagens eram mensagens cruéis, eram mensagens que falavam do pecado deles, eram mensagens que mexiam nas coisas erradas que eles faziam. E Jesus, na realidade, isso era o ministério de Jesus. Aqui está o verdadeiro Evangelho. Evangelho é isso. Evangelho pega aquilo que não presta e transforma naquilo que presta. Evangelho pega aquilo que não serve e transforma em coisas que servem. Paulo disse que o Evangelho, que as palavras de Deus, a sabedoria de Deus, ela é mais sábia, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana, de que o conhecimento humano. Às vezes o homem olha, acha que está tudo bem, porque está seguindo o seu regramento, está seguindo os seus costumes, mas às vezes está errado. Às vezes o homem também olha e não vê jeito, não vê solução. Mas quando Jesus olha para aquilo que não tem jeito, quando Jesus olha para aquilo que não tem solução, quando Jesus olha para aquilo que o homem diz que é escárnio da sociedade, que é desprezível pelos homens e que não tem mais saída, aí Jesus olha para aquilo que não presta e diz: para mim presta, porque o meu Evangelho
evangelho tem poder para transformar. O meu evangelho tem poder para fazer milagre aonde o homem não vê milagre. Você já percebeu? Muitas pessoas que antes na sociedade eram desprezadas, a ficha criminal era extensa, mas um dia o evangelho chegou lá. Não foi nenhum tratamento psicológico, não foi nenhum psiquiatra, não foi nenhuma casa que viesse ajudar na recuperação, não, foi o evangelho, porque o evangelho é assim. A palavra é dura, mas a palavra dura, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Aonde tiver um coração de pedra, o martelo vai batendo até quebrar. Aonde o homem diz que não tem jeito, o evangelho chega e diz: eu vou dar jeito, porque a minha palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Deixa eu te dizer um negócio aqui nesta noite. Talvez alguém lá disse: eu vou morrer desse jeito, eu sou assim, meu coração é de pedra mesmo. Mas deixa eu lhe dizer um negócio: o evangelho vai chegar lá e Jesus vai quebrar o coração de pedra e vai tirar as metralhas que sobraram e vai dar um coração de carne, porque a mensagem do evangelho, ela transforma, ela muda, ela faz o homem que não presta servir para Deus e ser exemplo de uma sociedade. As mensagens são duras, Jesus, mas as mensagens duras, elas mudam vida. De maneira que, perceba que o texto vai mostrar que os discípulos, ou a multidão, ela não quer mais ouvir Jesus, porque não tinha mais pão e peixe, porque não tinha mais milagres, só tinha palavra, e palavra incomodava. Falar dos erros incomoda, tocar na ferida alheia incomoda. Oh, mas Jesus, ele é o único que pode falar da nossa vida, porque ele não mente, ele não é hipócrita, ele não engana ninguém, ele não é falso. Oh, o homem não tem direito de julgar a vida alheia, mas Jesus, ele tem, porque ele é o nosso Criador. Oh, como ele sabe, conhece as nossas falhas e defeitos, e através da sua palavra ele tem autoridade de nos repreender e nos mostrar a direção certa. E aqueles homens estavam incomodados, porque as palavras agora eram duras e não tinham mais milagres. E a Bíblia vai dizer que o versículo de número 60, o texto vai nos mostrar que muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é para nós ouvir estas mensagens, ouvir estas palavras. E sabendo Jesus em si mesmo que muitos lhe murmuravam, Jesus perguntou a eles: por que vocês se escandalizam com isso? Por que vocês estão murmurando? Eu não estou falando mentiras, eu não estou conversando e nem inventando, nem aumentando. Eu estou falando somente aquilo que está no coração de vocês. Porque às vezes o homem quer entrar na mente, quer julgar o que não sabe, mas Jesus não, ele fala porque ele tem conhecimento, ele fala porque ele sabe a intenção. Antes da palavra sair da boca, o salmista diz: o Senhor já sabia, antes que eu me formasse no ventre da minha mãe. Jeremias, ele disse: o Senhor já conhecia a minha estrutura, o Senhor já me sabia quem eu era. E Deus, ele disse a Jeremias: eu já tinha, Jeremias, projetado para você uma vida, um ministério, um sofrimento, algo diferente. O que eu quero lhe dizer com isso hoje, o que eu quero lhe dizer é que a única pessoa que tem autoridade de nos corrigir é quem nos corrige, e corrige porque ama. A Bíblia diz que ele corrige porque ele nos ama. Então, se ele corrige, ele tem amor pela nossa vida, ele tem interesse na nossa transformação. E as pessoas não queriam ouvir as palavras, porque as palavras eram duras, mas as palavras duras tinham vida, as palavras duras davam direção para o céu, porque a porta estreita é a porta que leva para a salvação, e a porta larga, eu escutei muito isso nos cultos relâmpagos, era a porta, e lendo também a Bíblia, percebo isso, é a porta e o caminho que leva para a perdição. Vai de todo jeito, vai de toda maneira, vai de qualquer forma, mas com Jesus não. O evangelho de Jesus não, chega de todo jeito, mas quando chega aqui, ele dá um
banho, Ele tira as feridas, Ele sara as feridas, Ele troca as roupas, Ele muda o linguajar, Ele tira do convívio social que era desprezível, Ele dá um grupo novo, Ele coloca no coral, arruma uma vaga na comissão, coloca no Cracé Adalp, arruma uma vaga para o adolescente no DG Adalp e diz: seu convívio agora é outro, porque o Evangelho entrou na sua vida. E também com benefícios, Ele traz consequência, mas um dos benefícios maiores será a vida eterna. E com isso eu quero lhe dizer um negócio: hoje estamos desfrutando da bênção de Deus na nossa vida, que é o Evangelho de Jesus. E caminho para o final, para o texto que li com os irmãos. Jesus, Ele dizendo tudo isso, o texto vai dizer que, versículo de número 66, depois muitos dos discípulos tornaram para trás, porque já não aguentavam mais andar com Ele. Infelizmente, muitos ficarão no caminho. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13, salvo engano, o texto vai dizer que Jesus está listando os acontecimentos para o seu retorno. Quando os discípulos o interrogaram em sinais da sua vinda, o que iria acontecer no fim dos tempos, entre esses Jesus disse no final, quando Jesus está listando, Jesus vai dizer no final assim: quem suportar até o fim, esse será salvo. Porque a rede do Evangelho, ela traz todo tipo de peixe, a Bíblia diz, mas cabe depois a seleção, porque tem coisa que vem e não serve, e o pescador limpa a rede e joga fora, mas aquilo que serve ele guarda com muito cuidado. E Evangelho é assim, Evangelho traz tudo, e depois Ele mesmo vai selecionando aquilo que serve e aquilo que não serve. Aceitamos a Jesus com um propósito só, creio eu, de termos direito à vida eterna, de gozarmos do bem do céu, de estarmos livres das dores, dos prantos, da angústia. E se aceitamos Jesus por isso, porque às vezes nos prendemos tanto com as coisas humanas, com os benefícios passageiros que o Evangelho nos traz, quando tudo isso é supérfluo e fica para trás, isso é só benefício temporário do Evangelho, porque o Evangelho ele tem seus benefícios eternos e seus temporários. Como disse no começo da minha palavra, o temporário vem para todo mundo, mas o eterno é só para aqueles que conseguem suportar até o fim. É aqueles que aguentam um aperto, é aqueles que aguentam quando todo mundo vira as costas, é aqueles que aguentam quando alguém às vezes não lhe compreende, é aqueles que têm certeza que mesmo estando certo, prefere ficar calado, porque isso é Evangelho. A gente perde aqui para ganhar lá em cima. E a Bíblia vai nos mostrar que o povo abriu mão de seguir Jesus, porque não tinha tanto benefício, as palavras eram duras, a mensagem já não era tão confortável. Jesus no século 21, se fosse no século 21, já não era um coach assim tão convidado para dar palestras, para dar palavras de superação, porque hoje parece que vale mais ouvir palavras que alimentem o ego do que palavras que transformem a vida de um pecador e nos mude e nos leve à direção do céu. Isso é uma realidade que vivemos hoje, e tudo isso nos traz a perceber esta realidade deste texto, que as pessoas deixaram Jesus porque já não tinha milagre, porque já não tinha pão, porque já não tinha porta de emprego. Pessoas próximas a mim abriram mão da igreja porque não entraram na faculdade no momento que queriam entrar. Segundo eles, Deus não realizou o sonho deles, como se Deus tivesse a obrigação, tivesse atrelado aos nossos projetos, como se isso fosse diminuir Deus ou acrescentar alguma coisa a Ele. Não! Se Ele fizer, Ele continuará sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele é o mesmo. O poder é dele, a autoridade é dele, o domínio é dele, o controle é dele. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Quando Ele quer matar, Ele mata. Quando Ele quer ressuscitar, Ele ressuscita. Ele faz da forma que Ele quer.
E ele não está preso aos nossos desejos, não. Era amigo de Lázaro. As amigas mandaram chamar. Teu amigo está morrendo. Poderia ir lá agora para salvar ele, mas não. Ele resolveu esperar mais um pouco. Quem sabe, se fossem fracos na fé, estariam desviados agora, porque o irmão morreu, não quer saber mais do evangelho. Vou deixar Jesus, vou abrir mão da Cracéia d'Alpes, vou sair da campanha, porque eu preguei tanto, ouvi tanto, e no momento que mais precisei, Jesus virou as costas para mim e me deixou esperando 4 dias. Meu irmão está morto. Mas sabe o que é interessante? É que ele faz como ele quer. Às vezes ele nos dá o teste e nos leva a ser testados, como foi aquela família. Ele não chegou no momento que eles queriam, chegou no momento que era exato. Porque, como digo e gosto sempre de dizer, ele conhece a nossa estrutura. O texto bíblico diz, ele lembra que somos pó, ele sabe até onde a gente suporta. Então ele sabia que até ali dava para Marta e Maria esperar, e dava para Lázaro descansar 4 dias na tumba fria. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Mas sabe que é interessante? Isto mostra, porque o aperto mostra quem é crente de verdade na pessoa de Jesus. Porque quem é crente na prova continua dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas teu filho está morto, mulher, mas o Senhor é Deus. Vai bem contigo, vai bem com tua família, com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem, está tudo fora do lugar, mas foi Ele que fez. Então se Ele quis fazer, assim será feito. Mas eu continuo seguindo a Ele, eu não abro mão do Evangelho, porque Ele faz como Ele quer fazer. Então deixa eu te dizer um negócio aqui nesta noite. Oh, se o negócio ficar estreito lá, continua sendo crente. Se a noite ficar escura lá, continua sendo crente. Como foi Jó, disse: se ele me matar, mesmo assim eu vou continuar dizendo: Senhor, Tu és bom, Tu és tudo para mim, Tu és poderoso, e eu Te aceitei. Não foi para viver muito na terra, foi para viver contigo no céu. Muitos vão embora no momento do aperto. Aí Jesus olhou assim para os discípulos e disse: vai aí. Saiu 50, saiu 300. Jesus olhou para os discípulos, só estavam os discípulos aqui. Olhou para os discípulos e disse assim: vocês não vão também seguir a multidão, não? Vocês têm motivo de sobra, porque a partir de hoje não tem pão, não tem peixe, não tem milagre, não tem porta aberta, não tem cura, não tem nada. Hoje eu não dou nada para ninguém. Se quiser ficar comigo é através da mensagem, é pelo que eu sou, não por aquilo que eu posso dar. Porque às vezes a gente vai para Jesus por aquilo que Ele pode dar, mas a gente vai ficar com Jesus por aquilo que Ele é. Aí Jesus disse assim: se quiser, fica, mas é melhor vocês ir embora. Podem ir também, peguem o beco aí e vão embora, numa linguagem bem chula e popular. Aí os discípulos olharam para Jesus, todo mundo calado, sem poder falar. Pedro, um dos mais ousados, tomou a palavra e disse: mestre, eu preciso de uma oportunidade. Jesus passou a oportunidade para Pedro. E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se apenas o Senhor é restritivo? O Senhor, apenas o Senhor, restrito, tem as palavras de vida eterna. Não tem filosofia, não tem palavras de autoajuda, não tem emprego do ano, não tem carro importado, não tem casa na praia, não tem aprovação no Enem, os jovens que fizeram hoje, os irmãos também que participaram. Ou não tem nenhum emprego, não tem dinheiro, não tem nada, porque não existe ninguém igual ao Senhor. Com isso, vou resumir o texto e vou acabar aqui. Para onde iremos? Para quem iremos? Se só em Jesus encontramos aquilo que precisamos de verdade.
O que você precisa, você imagina que é o essencial. Mas Jesus sabe o que você precisa. E o que você precisa não está condicionado aos benefícios, está condicionado em Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Deixa eu dizer para você que está em cima na galeria também. Quem tem Jesus tem tudo. Não se preocupe com nada nem com ninguém. Se apegue com Jesus. Porque com Jesus, olhe, pode dar o sangue na canela. Pode ter vento forte, pode ter tempestade, pode ter provação, pode ter dificuldade, pode ter o que acontecer. Está com Jesus, está seguro. Está com Jesus, vai ter milagre. Está com Jesus, vai dar tudo certo. Está com Jesus, tudo vai voltar a ser o que era antes. Sabe por quê? Porque com Jesus tudo está no controle. Eita, rabagaçorremiácia, rabagaçorredebecai. Então nesta noite tranquiliza o teu coração. Não te preocupa se tu não fosse alcançado pelo benefício do Evangelho, porque o benefício é temporário, mas o Jesus do Evangelho, ele é eterno. Ninguém mata ele, ninguém destrói ele, ninguém vai tirar ele de uma cadeira por algum pleito eleitoral. Não, sabe por quê? Ele é eterno, ele não passa, ele não muda, não existe sombra de variação, ele não mente, ele não engana, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe a nossa necessidade, ele conhece a tua casa, ele conhece o teu endereço, ele conhece a tua família. Então nesta noite te apega com Jesus, e mesmo que ele disser que você pode ir embora, diga a ele: Jesus, eu posso até ir porque eu não te mereço, mas não existe nada melhor de que estar aos teus pés, porque está contigo, está seguro neste mundo. Glória a Jesus. Então nesta noite, encerra esta palavra com muita gratidão no coração. Tranquilize a tua alma e se segure no Jesus do Evangelho. Se segure em Jesus, se apegue a Ele, se apegue aos benefícios eternos, e os benefícios eternos estão com Jesus. Pedro disse: Senhor, eu era pescador, eu tinha até uma vida mais desregrada lá, eu vivia de qualquer modo, de qualquer jeito, fazia o que queria, agia da maneira que queria agir, conversava da forma que queria conversar, mas eu me encontrei com o Senhor, e quando eu me encontrei com o Senhor, eu vi que estar contigo era bom. Eu participei da multiplicação, eu vi o Senhor curar cego, eu vi o Senhor ressuscitar morto. E sabe o que é interessante? Isso tudo é detalhe. O que me importa, Senhor, é estar juntinho de Ti, porque eu sei que se eu estiver contigo, a gente vai passar até na tempestade, mas uma certeza eu tenho: o barco chega do outro lado, o vento sopra, a água entra no barco, pode até parecer que vai afundar, mas se afundar, o Senhor pega na nossa mão e diz: vamos caminhar por cima das águas, porque eu estou do teu lado, eu estou segurando nas tuas mãos, e tudo vai dar certo. Recebe esta palavra nesta noite, da parte de Deus para a vida da igreja. Segure-se em Jesus, não abra mão dele, porque não existe ninguém. A única pessoa que existe é Jesus. Este sim é aquele que a gente pode confiar, segurar, descansar, e tudo vai dar certo. E que Deus abençoe. Antes de invocar, tem que crer. Antes de crer, tem que ouvir. Antes de ouvir, alguém tem que pregar. Antes de pregar, alguém precisa ser enviado. Antes de ser enviado, alguém tem que contribuir. E estamos em um novo desafio: adquirir uma carreta-palco para evangelizar todo o estado de Pernambuco. A palavra de Deus vai entrar na tua vida com... Cada ponto na rede faz com que ela seja maior e alcance mais vidas
mas é preciso construí-la para depois lançar a rede. Depois, as vidas ouvirão, crerão, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. Porém, para acontecer o depois, é preciso investir no antes, agora. Uma grande pesca está começando.